Olá, meus queridos e minhas queridas, começa mais um programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É um programa que gerou a Canção Nova. Você sabia que a Canção Nova nasceu desta frase, A Bíblia no Meu Dia a Dia? O Jonas conhece a canetinha, conhece a Bíblia no Meu Dia a Dia. Ele ensinou a gente a rezar com a palavra de Deus. E essa palavra tomou conta da nossa vida e começou a Canção Nova. E hoje a gente vai refletir, fazer o nosso estudo sobre Mateus 10, de 1 a 25. Mateus 10, 1 a 25. A canetinha no Monsenhor Jonas na mão, caderno e a Bíblia. Vamos estudar a palavra do Senhor. Senhor, abençoa o nosso programa, derrama sobre nós seu Espírito, nós possamos entender a Tua palavra do jeito que o Senhor quer que a gente entenda e trazê-la para a nossa vida. Dá-nos essa graça. No nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer nosso estudo de Mateus 10, 1 a 25. Vamos lá. Chamando os 12 discípulos, Jesus deu-lhes o poder para expulsar os espíritos impuros e curar todo tipo de doença e de enfermidade. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, seu irmão João, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aos territórios dos pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos, e antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. No vosso caminho proclamai: o reino do céu está próximo. Curai doentes, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expulsai demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro à cintura, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, pois o trabalhador tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, procurai saber quem ali é digno e permanecei com ele até a vossa partida. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do juízo, a terra de Sodoma e Gomorra receberá uma sentença menos dura do que aquela cidade. Vede, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com as pessoas, pois vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados diante de governadores e reis, de modo que dareis testemunho diante deles e diante dos pagãos. Quando vos entregarem, não vos preocupeis em como ou o que falar. Naquele momento vos será dado o que falar, pois não sereis vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai falará em vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do mestre,
nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como o seu mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Se ao dono da casa chamaram de Beelzebul, quanto mais ao pessoal da casa? Palavra da salvação. E já com este versículo último que nós lemos aqui, para os discípulos basta ser como o seu mestre, para o servo ser como o seu senhor. Se ao dono da casa chamaram de Beelzebul, quanto mais o pessoal da casa. Nós já vamos com o Padre Carlos, nosso mestre em Bíblia. Padre Carlos, Jesus se refere à perseguição presente ou à perseguição futura aqui neste versículo? Amados e amadas irmãs, falar do tema da perseguição neste capítulo 10º é basicamente lembrarmos do que significa todo esse capítulo. É o chamado, no Evangelho de São Mateus, o discurso ou sermão missionário. Capítulo 10º, sermão missionário. Jesus está falando da perseguição daquele tempo, uma perseguição presente ou uma perseguição futura? Certamente, e nós sabemos que a palavra de Deus ela foi escrita assim, para uma comunidade, para uma realidade específica. Toda palavra, particularmente o Novo Testamento, ele foi escrito para as comunidades cristãs, orientações para a comunidade cristã ou para as comunidades já espalhadas naquela realidade do primeiro, do segundo século. Então, certamente, o tema da perseguição, ele pode ser considerado aqui nesses dois aspectos. Lá, e principalmente lá, quando a comunidade já um tanto quanto perseguida, estava sofrendo as consequências do seu sim, da sua adesão a Jesus Cristo, como também podemos dizer que esse tema da perseguição já é um alerta de Jesus para todos os cristãos, para todos os seus seguidores, que futuramente e em todas as gerações haveriam de passar, inclusive nós. Quando se leva seriamente a adesão pela pessoa de Jesus, quando somos fiéis no nosso sim ao Senhor, independente do tempo, esse sim tem consequências e por muitas vezes perseguições. Mas nos basta a fidelidade. Muito bem, minha gente. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de nós entendermos essa palavra do Senhor. Mateus 10, 1 a 25. Nós já vamos ali no versículo 16b, porque ele já tem para nós uma palavra de orientação. E qual é essa palavra de orientação? Já é uma ordem que o Senhor nos dá, que eu vou grifar aqui na minha Bíblia. Sede, portanto, prudente como as serpentes e simples como as pombas. É bom entender a palavra. No meu tempo de grupo de jovens, lembro de um menino lá, foi pregar, primeira vez, o Senhor falou, prudente como uma serpente e simples como um gafanhoto. Não, isso é com o Ifu, isso não tem nada a ver com Jesus, não. A ordem é ser prudente como a serpente, mas simples como as pombas, a simplicidade das pombas. E nós vamos ver também que no versículo 24 tem para nós um princípio eterno que vale para todos nós. Eu vou grifar aqui a canetinha do nosso querido Monsenhor Jonas Abib. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Um princípio eterno, guarda isso. Ai, fui muito humilhado hoje. Ai, só eu sei que eu passei naquela igreja. Ai, como eu sofro aqui na minha paróquia. Ai, essa minha comunidade. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Se você está passando por isso, imagine o que o Senhor passou. Se chamaram Jesus de Beelzebul, o que não vão fazer com a gente? Só o pó seu e meu também. Não adianta ficar chorando, me engana, não. E se o mestre passou por tudo aquilo, nós também vamos passar. Então, não vamos ficar assim como se tivesse acontecido uma coisa extraordinária quando chega a perseguição. Não é. Não somos maior que o nosso mestre que passou o que ele passou. Ofereçamos a ele e fiquemos na paz, na medida do possível.
Que Deus te abençoe, te dê força hoje na sua luta. O Senhor te abençoe, te guarde. No nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!